Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Com essas palavras nós começamos mais um dia, agradecidos a Deus pela noite, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida e sobre a nossa família neste novo dia. O nosso pedido a Deus nessa manhã é que Ele nos cubra com o seu manto de justiça, nos concedendo forças para que nós possamos, diante das lutas e batalhas que iremos enfrentar nesse dia, termos poder vindo do céu para que possamos, ao lado do Senhor e dos seus anjos, alcançarmos a vitória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 107, o verso 1, onde o salmista Davi nos diz o seguinte, e é um versículo apropriado para essa manhã. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, o verso 1. Nós precisamos render graças ao Senhor em todo e qualquer momento. Logo agora pela manhã, o nosso coração precisa estar cheio de gratidão, de reconhecimento e de bondade, convidando ao Senhor para estar na nossa companhia em toda a nossa trajetória. E a sua misericórdia dura para sempre. O nosso coração tem que descansar nessa promessa, reconhecendo que Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. A cada manhã nesse canal nós temos a doce alegria de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 21, o verso 1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. A palavra de Deus é um livro inigualável. Não temos um livro semelhante à palavra do Senhor. Embora nós sabemos que foram homens que escreveram, mas foram homens inspirados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Portanto, o seu conteúdo é extremamente sagrado. Embora, volto a falar para você, foram homens como eu e você, separados por Deus para um ofício exclusivo de escrever as Santas Escrituras, mas tem a autenticidade do Espírito Santo em conservar e manter o seu conteúdo sagrado. A palavra de Deus nos revela que o grande conflito não começou em nossa era, começou muito tempo atrás, mas a palavra de Deus nos orienta em seguirmos a boa e santa vontade do Senhor. Nós precisamos repudiar os maus caminhos do maligno e precisamos a cada dia nos voltarmos para o Senhor e deixarmos que a sua palavra conduza a nossa trajetória. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã é um apêndice do livro de 2 Samuel. Embora nós sabemos, diante dos estudos que são feitos, o capítulo de hoje ele deveria estar incluído no capítulo 9 do livro de 2 Samuel. Não aqui. Mas o objetivo, de fato, é concluir, é levar o leitor a entender as conclusões que se deram na história do reinado de Davi. Mediante o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos que a mão de Deus começou a pesar sobre o povo do Senhor. Eles estavam vivendo um período de seca. Foi o momento que Davi consulta a Deus para saber a razão pela qual eles estavam vivendo aqueles momentos difíceis. E Deus revelou que o seu povo, quando Saul era rei de Israel, ele violou os princípios que não deveriam ser quebrados. Saul não estava sozinho naquela batalha. Ele não violou as leis de Deus sozinho. O povo estava com ele. Eles não deveriam tentar extinguir os gibeonitas. Havia uma aliança formada entre Josué e os gibeonitas, aprovadas por Deus por um período de aproximadamente 400 anos. Não poderia Saul, junto com os seus soldados, tentar eliminar um povo que Deus tinha formado uma aliança com eles. Por isso que quando Davi estava governando, Deus permitiu que a sua mão pesasse sobre o seu reino e sobre todos os povos, porque eles tinham menosprezado a aliança que Deus tinha assumido com os gibeonitas. Embora sabemos que em grande parte a culpa caía sobre o rei Saul, ele tinha um espírito arrogante, ele tinha um espírito prepotente. Deus não queria que o seu povo se comportasse dessa forma. O objetivo de Deus, pelo qual Deus chama a nação de Israel, é com o intuito de levar essa nação para que se tornasse um modelo para todos os outros povos.
Eles deveriam seguir as orientações do Senhor, mas o objetivo da nação de Israel era, com fins missionários, salvar toda a terra. Como nós podemos ver no versículo 3, diante do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi consulta os gibeonitas e pergunta: que resgate vos darei? Essa pergunta deveria ter sido feita diretamente a Deus, não aos gibeonitas. Da mesma forma como Davi consultou a Deus para saber do porquê da seca, ele deveria ter se voltado para o Senhor e consultado ao Senhor o que é que ele deveria fazer com os gibeonitas. Mas ao perguntar para os gibeonitas o que de fato ele daria como resgate, os gibeonitas falaram que ele deveria entregar 7 pessoas da família de Saul para que ele pudesse sacrificar ao Senhor. A ação de Saul foi completamente contrária à vontade de Deus. O objetivo principal do povo do Senhor era revelar a verdade divina de salvação eterna para todos os povos. Deus não queria que o seu povo tratasse com hostilidade aqueles que estavam sendo acolhidos dentro do território de Israel, como era o caso dos gibeonitas. Eles não poderiam maltratar, e foi isso que Saul fez, tentando extinguir os gibeonitas. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos parar para refletirmos o tipo de religião que nós temos vivido. Nós não podemos ser uma pedra de tropeço para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. A nossa vida é uma carta aberta para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Eles precisam ver Cristo em nós. Eles precisam, através da nossa vida, encontrar o caminho da salvação. Se em algum momento a nossa vida não tem representado perfeitamente a pessoa de Jesus Cristo, nós também podemos ser considerados como sendo uma pedra de tropeço, como aconteceu com a conduta do rei Saul. Um juramento no passado, por mais de 400 anos, com Josué, tinha sido invocado em nome do Senhor. Os próprios gibeonitas tinham o direito de revogar diante de Deus essa aliança, e a maldição de Deus caiu sobre o povo judeu. 2 Samuel, capítulo 21, o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? O extermínio que se deu entre os gibeonitas, eles sabiam que o grande responsável era Saul. Embora a nação de Israel estivesse envolvida, mas os gibeonitas sabiam que quem estava liderando naquele momento era Saul. Para que se aplacasse a ira de Deus sobre a terra, eles acreditavam que a casa de Saul, como tinha sido responsável pela matança do seu povo, seria através da casa de Saul que deveria de fato se extirpar todo o mal. É por isso que eles solicitam a Davi que lhe entregassem 7 homens para que pudessem ser mortos. E a partir de então, eles acreditavam que a maldição de Deus seria extinguida. Mediante o estudo da palavra de Deus, de Números capítulo 25, verso 4, nós vemos que esse tipo de atitude não deveria se aplicar naquele período da história sobre a casa de Saul. Esse tipo de penalidade deveria ser aplicado para os apóstatas, não sobre a casa de Saul. Mas os gibeonitas eram um povo manhoso, eles eram traiçoeiros. No passado, de uma forma traiçoeira, eles já tinham agido para com os israelitas. Se Davi tivesse consultado a Deus diretamente, possivelmente a resposta do Senhor teria sido completamente diferente. Mas como Davi consultou aos gibeonitas, eles se aproveitaram daquele momento para se vingar contra a casa de Saul. Gibeá era a cidade onde Saul nasceu. Por isso que os gibeonitas acreditavam que os homens que deveriam ser mortos deveriam ser daquela cidade, da linhagem de Saul. Embora toda a Bíblia nos apresenta de que Deus não aceita sacrifício de seres humanos para expiação de pecados, a única pessoa digna para que pudesse nos expiar de todos os nossos pecados que morreu foi a pessoa de Jesus Cristo, porque é um Deus que se fez homem e na cruz do Calvário, através da sua morte, ele nos dá o direito do perdão e da vida eterna. Mas nessas circunstâncias, Davi permitiu que da casa de Saul 7 pessoas fossem mortas. Como Davi um dia tinha feito também um juramento para o seu amigo Jonatas diante do Senhor, ele não poderia permitir que Mefibosete, que era filho de Jonatas, pudesse morrer. Ele poupa a Mefibosete. Quero chamar a tua atenção nessa manhã para um detalhe bíblico.
A palavra de Deus é muito enfática em nos afirmar que quando nós fazemos um voto para com o nosso Deus, nós não podemos revogar, nós precisamos cumprir. É melhor que você não vote do que votar e não cumprir. Quando olhamos para a atitude de Davi, vemos que Davi levava a sério o seu voto diante de Deus. Creio que nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos menosprezar essa parte da palavra do Senhor. Os olhos do Senhor esperam que aqueles que se comprometem com Deus possam também ser fiéis a Ele. Por isso que Ele mesmo fala, se nós fizermos um voto, nós precisamos ser fiéis ao voto do Senhor. No versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que é o capítulo 21, nós podemos ver que a partir de então, Deus se tornou favorável para com a terra. Não quer dizer que naquele momento Davi tenha feito tudo o que Deus esperava que Davi pudesse fazer, até porque não é uma resposta direta de Deus a respeito da morte daqueles homens. Mas entendo que Deus, ao olhar para a sinceridade daqueles homens, a pureza dos seus corações, em se lembrar da aliança que eles tinham assumido com o Senhor, Deus se tornou favorável para com o povo naquele período. 2 Samuel, capítulo 21, verso 17, a Bíblia diz o seguinte: Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi era um herói de guerra. Davi já tinha vencido muitas batalhas. Em nome do Senhor, Deus lhe concedeu a força para que ele pudesse pular muitas muralhas, vencer os seus adversários. Mas Davi agora já estava vivendo uma outra fase da sua vida. Estava entrando na fase da velhice, já não tinha mais as mesmas energias. Ir para o campo de batalha era um risco. Estava lutando contra um dos filisteus, mas já não tinha mais a mesma energia de quando ele era jovem. E os seus soldados, os seus valentes, lhe asseguraram que a partir de então, para que não se apagasse a lâmpada de Israel, era melhor que o rei permanecesse dentro do palácio do que sair para a batalha e fosse morto. A lâmpada de Israel, o herói de guerra, seria morto e, consequentemente, a nação de Israel seria enfraquecida por falta da liderança de Davi. Foi o próprio Davi que matou Golias na sua juventude. Mas agora quem matou o irmão de Golias foi Elanã, um israelita, um guerreiro de Israel. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 21 do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Se nós fizermos um voto ao Senhor, nós precisamos ter todo o cuidado para cumpri-lo. É melhor que eu e você não votemos, mas se votarmos, que nós possamos ter toda a atenção e cuidado e o amor a Deus para pedirmos forças ao Senhor para que nós possamos cumprir. Deus é dessa forma, Ele é zeloso, Ele se compromete com os seus filhos e Ele espera que os seus filhos, no momento que se comprometem com Ele, possam ser sinceros diante do Senhor. Mas há uma segunda orientação. Os menores podem vencer os gigantes. Aqueles que confiam no Senhor independe do seu tamanho. Os menores, pelo poder de Deus, podem pular muralhas. Os gigantes cairão diante dessas pessoas, mas somente aqueles que dependem do Senhor, que vivem uma vida confiante no poder de Deus. Não há muralhas, não há problemas, não há dificuldades que em nome do Senhor nós não consigamos vencer. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você para que nós juntos possamos nos voltar para o nosso Senhor, abrirmos o nosso coração, nos colocarmos diante dele nesse momento e que possamos nesse dia de 24 horas viver na sua companhia, cumprindo os propósitos do Senhor. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.